Então, vamos lá. A palestra que eu vou falar, né, é sobre o impacto da Covid-19 no ciclo do sangue. De inicial, fui convidada para fazer uma, né, sobre o impacto da Covid na doação de sangue. E em conversa com o Francisco, eu falei, por que não a gente falar do ciclo do sangue como um todo? Porque o impacto da Covid é extremo em toda a vida de todo mundo, então não teria como eu só falar da doação e não falar da transfusão. Atualmente, eu sou enfermeira da gerência de risco e área da qualidade do INCA, na unidade 2, né? E também da agência transfusional do Hospital Universitário Gafreguini, da Unirio. Então, vou trazer um pouquinho para vocês da experiência que eu tenho aí de 15 anos aí na área de hemoterapia. Eu acho que essa palestra da Ana foi bem providencial antes da minha, porque eu sempre falo muito sobre a segurança transfusional, e eu penso que é um resultado de um processo, não apenas um produto. É uma briga minha com a hemoterapia, que só pensa no concentrado de hemácia, na plaqueta, no plasma, né? E não pensa, às vezes, nas pessoas que estão ali, que compõem um grupo extenso, né? Que vai desde a captação até a transfusão. São pessoas, são equipamentos, são processos que precisam ser rígidos, são processos rígidos, regulados pela vigilância sanitária. Então, a gente precisa sempre estar seguindo protocolos, né? E para conseguir atender esses pacientes, todos esses pacientes foram falados aqui antes, né, que necessitam de transfusão de sangue. Então, esse processo, ele não é apenas pensado no produto em si, mas no recrutamento, né, desde a captação, a seleção, a coleta e produção desses hemocomponentes e hemoderivados, os testes pré-transfusionais que são feitos, a indicação, né, a sorologia, a liberação depois desses testes pré-transfusionais, a administração, acompanhamento desse paciente. Então, colocando, assim, num macro processo, né, porque em cada desses aí tem N protocolos a serem seguidos, só para a gente entender aí como que funciona. E a segurança transfusional precisa iniciar desde lá do recrutamento para a gente conseguir uma transfusão efetiva e boa para o paciente. O fluxograma, né, do ciclo do sangue, eu trouxe aqui para vocês. Quem trabalha em hemoterapia já viu diversas vezes esse fluxograma. É só para vocês entenderem, né, onde tudo começa, que é o candidato à doação de sangue, né? A pessoa tem que se candidatar, então ela vai passar por um cadastro, vai fazer todo o cadastro ali na hora da coleta. Esse cadastro precisa ter documento com foto, tá? Um documento que seja oficial. Ele vai fazer o cadastro, preencher todo aquele questionário relativo a questões que são questões tanto para a segurança da pessoa, do doador que está doando, quanto segurança do receptor que vai receber esse sangue. Então, é um questionário bem extenso, a pessoa preenche, depois ela vai para a triagem clínica, geralmente feita atualmente por enfermeiros. Essa triagem clínica, ela passa por vários critérios, né? Então, esse questionário, ele é avaliado pela enfermeira, ele é questionado ao doador, algumas perguntas que ela, às vezes, não entendeu e que precisa ficar claro, e ali ela pode, né, através dos critérios a serem seguidos, do protocolo, ela pode inaptar esse doador, ele pode ser um inapto definitivo ou um inapto provisório. Definitivo é aquele que não vai doar mais, e o provisório é que pode doar dependendo aí dos dias e dependendo do que ele apresentar. E essa enfermeira, né, ela vai orientar esse doador para ele retornar depois. Ali também acontece educação em saúde, né, que a gente precisa orientá-lo para não perdê-lo, né, para que ele retorne a efetuar a doação depois. E depois, né, que ele é apto à doação de sangue, ele vai para a coleta de sangue, efetuar a coleta. Antes dessa coleta, ele vai fazer uma hidratação, a alimentação depende, né, se ele não tivesse alimentado no dia, e depois coletou esse sangue,
ele vai para o processamento. Eu só queria destacar aqui para vocês o seguinte, eu vou destacando algumas coisas que eu preciso falar, né, que as legislações de hemoterapia, elas são legislações, se vocês lerem ou já leram, são legislações que falam o tempo todo que qualquer profissional de saúde devidamente treinado pode executá-las, e a gente sabe que não, assim, na prática da hemoterapia, há muitos anos a gente sabe que é primordial o enfermeiro estar nesses momentos. Então, tem enfermeiros atuando na captação de doadores, na triagem clínica, dentro da sala de coleta, tem equipe de enfermagem na sala de coleta que precisa fazer essa coleta com todo o cuidado e todo o rigor, e agora muito mais, né, por conta do advento do Covid, precisam ter outros cuidados que eu vou falar mais à frente, tá? Depois dessa coleta, ela vai ao processamento, que é a equipe, geralmente é outra equipe, a enfermagem não faz parte desse momento, né, que é o processamento, que ela vai fazer o fracionamento do sangue total até todos os hemocomponentes e hemoderivados desse sangue total. Que eu coloquei aí na foto, né, o sangue total, ele é dividido em plasma rico em plaquetas e concentrado de hemácia, e o plasma rico em plaquetas, em concentrado de plaquetas e plasma fresco congelado, e assim vai, tá? Tem o crio precipitado, o plasma simples, e o plasma depois é reutilizado para fazer os hemoderivados, tá? Que é um processo físico-químico, não é um processo feito por separação, né, nos laboratórios de hemoterapia, ele é feito numa indústria para fazer albumina, imunoglobulina, os fatores de coagulação, tudo isso. Continuando, né? Após o processamento, ao mesmo tempo, na coleta, existe a coleta ali do sangue da bolsa, também tem dos exames, os tubinhos dos exames, que vão para a sorologia e imunematologia. Depois desses exames liberados, eles estando todos negativos, eles vão para um armazenamento, né, temporário dessa bolsa até serem liberadas. Depois ela vai para o armazenamento liberado dessas bolsas, e o hemocomponente liberado, ele vai ser utilizado, né, para a preparação de alguma transfusão. Então, o hemocomponente que não for liberado, essa bolsa vai ser descartada. Esse doador, dependendo, se for uma sorologia positiva, vai ser chamado para poder refazer esses exames, né, e ter o descarte da bolsa. A transfusão de sangue, ela pode passar por alguns procedimentos especiais também, que é a lavagem, a licotagem, radiação, também tem a lavagem, que, né, a licotagem, radiação e desleucocitação, né, que são procedimentos especiais que são feitos de acordo com alguma reação transfusional que o paciente possa ter apresentado. Tá? Ali eu só falei do ciclo do sangue para vocês entenderem o todo, onde chega a transfusão e falar, e por que eu vou falar do Covid aí em toda essa parte, né? Como todo mundo sabe, né, o advento do Covid, ele na OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional, dia 30 de janeiro, o Ministério da Saúde, dia 3 de fevereiro, aqui para o Brasil, e 11 de março, a OMS declarou pandemia de infecção, e 20 de março foi decretado estado de calamidade pública e também declaração de transmissão comunitária em todo o território nacional brasileiro. Né? Então, lá em fevereiro, né, em março, a gente entrou no estado de emergência e todos começaram a pensar nos riscos. Né? Até hoje, o coronavírus não possui um risco, possui um risco ainda desconhecido de transfusão, né, potencial ou confirmado de transfusão sanguínea. Existem várias pesquisas já sendo feitas, mas até agora nenhuma demonstrou que existe, né? A gente sabe que tem o risco, mas não existe a contaminação em si. Então, a gente tem que ficar pensando o tempo todo, né, da hemoterapia, o risco-benefício, o risco de transmissão de infecções por transfusão e a manutenção dos estoques de sangue e componentes, né? Então, essa balança aí, ela é bem tênue. Vocês vão ver que, pelo Covid, aconteceu muita coisa na área
transfusional também, que a gente precisou remodelar alguns processos por conta do Covid. O que aconteceu, né, aqui dia 30 de janeiro, todos nós, né, lá em janeiro, a Anvisa emitiu essa nota técnica. Essa nota técnica ela dá orientações para os serviços de saúde, medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos e confirmados, né, do novo coronavírus. E ela vem, né, rotineiramente sendo atualizada, já está na 6ª atualização, que ela lista tudo, né, o que precisa ser feito para o acompanhamento, precaução adotada para todos os serviços, isolamento, orientações de unidade de terapia intensiva, serviço de diálise, serviço de gastroenterologia, exames de imagem, anestesiologia, medidas de prevenção de controle na assistência odontológica e, cadê aí? Não tem a hemoterapia, né? Na hemoterapia, o que aconteceu foram 2 notas técnicas, né? São notas técnicas que orientaram os serviços. A primeira foi em fevereiro de 2020. Ela fala muito bem da portaria de consolidação, né? Considerando a portaria de consolidação, que por enquanto, né? Que é de 2017, a nossa mãe, né? A nossa que a gente está seguindo, a hemoterapia, ela segue muito as legislações, essa é a última legislação, né, a portaria de consolidação, e ali, no artigo 53, ela diz que, em situações especiais, como emergência em saúde pública, surtos epidêmicos, entre outros, os serviços de hemoterapia, em cooperação com as autoridades sanitárias, podem adequar critérios técnicos para a seleção de doadores, né? E também falou com relação à RDC, que diz a mesma coisa. A RDC 34, ela fala sobre as boas práticas do ciclo do sangue, que em situações de emergência, saúde pública, surtos endêmicos, pode adequar, modificar critérios, né, para a seleção de doadores em vistas à eliminação ou diminuição dos riscos sanitários. É uma coisa que eu vou botar vocês para refletirem, né? Tem muita coisa para o doador, né? Aí a nota técnica, se você for ver na hemoterapia, colocou os critérios de doação, colocou tudo, porém, entretanto, a parte da transfusão não tem nenhuma legislação que diga o que deve ser feito, né? Fica muito a critério do hemoterapeuta que tiver ali, se tiver com estoque crítico, decidir o que vai fazer naquele dia, né? Então, assim, não saiu nada da vigilância sanitária falando com relação a isso. Essa nota técnica, a 1ª de fevereiro, né? Vou fazer uma comparação aí. Ela fala: candidatos à doação de sangue que tenham se deslocado ou que seja procedentes de regiões em casos autóctones confirmados, aí o tempo de inaptidão é de 30 dias após o retorno dessas áreas, tá? Só que já modificou na nova, de março. Candidatos à doação de sangue que tiveram contato nos últimos 30 anos com pessoas que apresentaram diagnóstico laboratorial ou foram casos suspeitos, eles estão inaptos por período de 30 dias após o último contato com essa pessoa. E candidatos à doação de sangue que foram infectados pelo vírus, eles têm um período de 90 dias após a completa recuperação, não estando mais, né, estando assintomáticos, sem sequela, que contraindique a doação, eles poderiam doar. Candidatos à doação de sangue que apresente, isso aí foi uma coisa que eu fiquei intrigada, por quê? Lá em fevereiro de 2020, tá? Candidatos à doação de sangue que apresentaram resfriado comum ou infecções de vias aéreas superiores causadas eventualmente por coronavírus, né, sem história de viagem para endêmico ou contato com pessoas provenientes dessas áreas, não devem ser considerados de risco para a infecção desse novo coronavírus. Então, assim, como que uma pessoa com resfriado, né, lá no início, ou com alguma infecção de vias aéreas superiores, eventualmente, não sabe se é coronavírus ou não, ela poderia doar, né? Isso aí não poderia nem estar escrito numa nota técnica, né? E o que aconteceu? Houve uma nova nota técnica, foi logo no mês seguinte, de março de 2020, que ela fez, né? Ela diminuiu esse tempo.
né? Então, a pessoa que tinha se deslocado ou que tinha vindo de algum país, algum local que estava com endêmico, né, procedente de países. Antes era 30 dias, agora é 14 dias após o retorno. Candidatos à doação de sangue tiveram contato nos últimos 30 dias né, com a pessoa com diagnóstico clínico, né, que antes eram 30 dias, agora 40 dias após o último contato, e candidatos à doação de sangue foram infectados por coronavírus 30 dias após a completa recuperação. Na outra nota técnica era 90 dias, né? Então, diminuiu, né, esse tempo, por conta também que houve uma queda muito brusca de doadores, né, por N motivos. O candidato à doação de sangue permanecer em isolamento voluntário ou indicado por equipe médica devido a sintomas possíveis de infecção, eles são inaptos pelo período que durar o isolamento, tá? No mínimo 14 dias. Então, se a pessoa está em isolamento domiciliar, ela não pode doar sangue no mínimo 14 dias. E orientações gerais, né, dessa nota técnica. Ela fala que todo o serviço de hemoterapia deve implementar mecanismos e rotinas para prevenção e controle durante a assistência aos candidatos à doação e receptores de sangue, tá? Aí apareceu os receptores. Os doadores devem ser orientados para a importância da informação pós-doação. Então, em caso dele estar com algum sintoma, entrar em contato, tá? 14 dias após a doação, se ele apresentar algum sintoma, até 14 dias, ele tem que entrar em contato para dar essa informação, para poder né, o pessoal fazer o resgate desses hemocomponentes em estoque ou acompanhar esses receptores que, porventura, tenham recebido esses hemocomponentes. Os critérios referentes à inaptidão clínica podem ser mais restritivos, considerando a localidade ali, epidemiológica local, ou então autorização da direção técnica da instituição. Você então, tem mais 10 minutos, tá? Tá. Só? Já falei 25? Não, você já falou 10 minutos. Ah, tá. Pensei que faltavam 10 minutos. Tá bom. Não. Então, orientações gerais, né, da nota técnica, que essa nota técnica de março, ela complementou a outra norma técnica com relação às orientações gerais. Falou de medidas de higiene com vistas à prevenção da contaminação, como lavagem das mãos, uso de antisséptico, tá? Durante o acolhimento do doador e a coleta do sangue por todos esses profissionais, o cuidado com a higienização das áreas, instrumentos e superfícies, né, devem ser intensificados pelo serviço, a fim de evitar aglomeração de pessoas, sugeriu que seja realizado agendamento prévio da doação para você não ter aglomeração, a manutenção do distanciamento seguro entre os doadores durante a coleta, né, fazer um espaçamento entre eles para que não tenha aglomeração e tenha um distanciamento seguro, todos eles de máscara, né, que não está escrito aí, mas isso foi óbvio que é para todo mundo. E o Hemocentros também promove o chamamento de doadores, tá? Chamamento sensibilizando-os para a importância da manutenção do estoque. O Hemorrio, ele fez várias ações de comunicação, eu vou mostrar algumas aqui, várias ações de captação, várias ações para conseguir mais doadores, para chamamento também de doadores. Ele fez também uma coisa que foi bem legal no Facebook, no Instagram, mostrar o nível de estoque, né, dos hemocomponentes e quanto estava cada um por tipo sanguíneo, para a gente ver a criticidade do relação aos hemocomponentes, né? A Hemorrede emitiu, no final de março, um boletim informativo que ela falou da contingência da hemorrede no Rio de Janeiro, explicou que era bom analisar diariamente esse boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, tá? A partir da notificação de casos de transmissão comunitária no nosso país, isso como ainda não tinha sido feito, né? Os critérios relacionados à febre, coriza, tosse, dispneia podem ser reforçados, né, no questionário de autoexclusão dos doadores ou por meio de um flyer, um folder específico falando sobre
a transmissão do coronavírus, né, do que ele precisava ficar atento, né, e para quem não sabe, a autoexclusão dos doadores é quando ele doa o sangue e depois ou ele apresenta algum sintoma e entra em contato, tá, para autoexcluir a bolsa de sangue dele, ou no final da doação ele fica com dúvida em alguma conduta que ele tenha falado, alguma coisa, ele não quer que seja utilizado aquele sangue, ele também pode autoexcluir a bolsa de sangue que acabou de ser doada. Tá? Então, por meio de entrega de um flyer específico explicando, ou então ligar para o serviço de hemoterapia, caso tenha algum sintoma que está descrito nesse flyer aí sobre a contaminação do coronavírus. Os cuidados com os profissionais, né? Durante a assistência à doação, né, implementar rotinas de prevenção e controle, a recomendação, uso de máscara descartável para triagistas e coletores, pia exclusiva para lavagem das mãos e álcool em gel, orientação visual, né, que esteja colado próximo ali da pia, alguma orientação visual da técnica da lavagem das mãos, a rotina de limpeza em ambiente de superfícies intensificadas, através de orientação do CCH local, né, que produto que deveria ser utilizado, organizar as cadeiras de espera de doação de lanche com no mínimo 1 metro de distância entre elas, e tudo isso acredito que foi feito pelo Hemorrio, né. Ali nesse boletim, da Hemorrede, né, dá para vocês verem que a quantidade de bolsa de sangue total, ela fez né, a Hemorrede fez uma análise. O que é Hemorrede? Vamos lá. O Hemorrio, ele é o hemonúcleo, né, coordenador, e ele distribui sangue para todos os hospitais, né, que estão conveniados na ação do SUS. Ele distribui sangue para aqueles que não têm coleta, tá, exclusiva, né, não tem o banco de sangue, não tem a parte de coleta de doação, né? Então o Hemorrio ele supre essas necessidades de todos esses hospitais, e a Hemorrede ela faz toda essa análise, né, através do Hemoprod. Hemoprod ele é um produto, né, ele é todos os serviços de hemoterapia precisam mensalmente enviar o Hemoprod, que é toda a produção hemoterápica do Rio de Janeiro. Então, a Hemorrede, ela pega esses dados através do Hemoprod, que é a produção hemoterápica, e ela emitiu esse boletim em março de 2020, demonstrando, né, a queda aí brusca de 20 a 22 de março do número de bolsas de sangue total e concentrados de plaquetas poraféreas coletadas na Hemorrede Pública do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, quando começou lá em janeiro, né? Mas aqui, né, mais no Brasil, fevereiro e março, que deflagrou mesmo como uma transmissão comunitária, e a gente sentiu aí nas coletas. Aqui a quantidade de hemocomponente em estoque na Hemorrede Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, aí apresenta de todos os tipos sanguíneos, então a gente vê também uma queda brusca nesse mesmo período, de 20 a 22 de março, com relação à quantidade dos hemocomponentes no estoque para o uso transfusional, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco com relação à doação de sangue e a transfusão de sangue no geral, tá? Em 2020, os dados do site do Hemorrio, né, da Hemorrede, eles demonstraram que a gente manteve, assim, se vocês olharem o candidato por tipo de doação, a gente vê que doador de primeira vez, tá vendo? Ele mais ou menos manteve, né, os dados de 2019 para 2020. Os doadores de repetição, né, que são os doadores que são o nosso foco, que são fidelizados, que doam com regularidade, teve uma leve queda, e o doador esporádico subiu um pouquinho, né, em 2020, de 21,13%, né, por cento. A inaptidão clínica dos candidatos à doação teve uma queda de inaptidão clínica,
né? Então, assim, aquelas enfermeiras que fizeram a entrevista decidiram, né, não, né, pelos critérios, não inaptou. Então, mas a meta é abaixo de 18%. Já estamos um pouquinho acima da meta. Índice de doadores em relação à população do Estado. Eu peguei aí os doadores em relação à meta de população doadora, né? A gente está muito abaixo da meta. A meta de doação para o Brasil, para suprir o nosso estoque, é acima de 3%, né? Então, a gente está bem abaixo, e o Covid, ele contribuiu para uma queda, né? Mais ainda desses dados. Vocês veem que em 2018 e 2019 estavam subindo, e depois uma queda, por conta também de vários aspectos, né, gente? A gente tem que pensar que o Covid também promoveu o distanciamento, né? Então, assim, muitas pessoas até me perguntavam aonde doar. Se a doação for dentro de hospital, eu não vou entrar dentro do hospital para fazer doação. Lá no INCA, muita gente não foi doar por conta disso, né? Porque você entra no hospital e vai para o segundo andar para fazer a doação. Então, assim, isso dificultou muito e que refletiu aí nessa queda total de bolsas coletadas pela Hemorrede aí no ano de 2020. Aconteceram, aqui eu coloquei alguma estratégia de captação de doadores do Hemorrio. Quem entra no site do Hemorrio vê a gente, sua doação, com a Lívia Bolt, e todo momento que você está manipulando o site, aparece a Lívia Bolt aqui do lado, se quiser te ajudar, tirar dúvida, agendar sua doação. Então, agendamento, né, seguiu a norma técnica de fazer um agendamento online para que a pessoa consiga, lá na hora da doação, não ter tanto, né, aglomeração assim. E uma coisa que repercutiu, né, o Hemorrio conseguiu grande repercussão, foi o projeto Hemorrio em Casa, né, que vários condomínios puderam agendar a doação de sangue e efetuar a doação de sangue. Vou mostrar para vocês dois videozinhos que o Hemorrio fez, né, bem rapidinho. Eu sempre comento que o Hemorrio é muito bom em comunicação, né? Ele tem várias sacadas bem legais, eu acompanho pelas redes sociais, né? E essa aqui foi foi muito bom esse projeto, né? Que ampliou e ajudou a aumentar o estoque de hemocomponentes, né? Então, é só para apresentar para vocês várias estratégias de promoção à doação de sangue. Trouxe algumas de Hemorrio, mas tem vários hemonúcleos, né, que estão fazendo com relação para aumentar esse número, porque realmente eu que estou atualmente na parte da transfusão,
e vendo o estoque diariamente, né, quando eu estou de plantão lá no HUGG, a gente é o tempo todo escolhendo realmente para quem a gente vai liberar aquela bolsa. O Hemorrio, desde novembro do ano passado, ele não libera mais bolsa para estoque para a gente. Antes a gente pedia, quero estoque X de O positivo, X de A positivo. Eles não liberam mais estoque, liberam só reposição nominal. Então, a gente precisa encaminhá-los a ficha daquele paciente que está transfundindo ou que vai transfundir para que eles liberem a bolsa, e passa por toda uma avaliação de um hemoterapeuta antes dele liberar essa bolsa. Então, ficou bem escasso por conta do coronavírus, né? Aqui eu vou trazer para vocês alguns artigos. Eu pesquisei alguns artigos na área de doação de sangue e na área de transfusão de sangue para demonstrar para vocês o que as pessoas estão tentando fazer para tentar melhorar, né, o estoque aí de sangue. Esse artigo, Impacto da Pandemia na Dinâmica do Núcleo de Hemoterapia de Hospital Universitário, ele é do Pedro Ernesto, né, foi um hospital que lá eles têm várias campanhas também para a promoção da doação, e eles verificaram, né, que houve, né, a implantação de diversas atividades de promoção à saúde, aumentou em 20% a média de doadores em março de 2020, isso comparando o mesmo tempo do ano passado, ano retrasado, né, 2019, e observou-se aumento de 24% do número de candidatos à doação comparado a março de 2019. Então, assim, a doação de sangue, ela fica o tempo todo, né, sendo motivada por promoção à doação de sangue, por campanhas, por chamamentos, né? Então, a gente precisa o tempo todo estar fazendo esse tipo de estratégia para conseguir aumentar aí o número de doadores. Aqui foi um artigo, né, medidas de distanciamento social e demandas para reorganização dos serviços hemoterápicos. Foi um artigo da revista Ciência e Tecnologia, Ciência e Serviço, na verdade não é Ciência e Tecnologia, ela é Ciência e Saúde Coletiva, né, que ela mostrou as consequências, né, da Covid, redução dos níveis de estoque de sangue pela queda nas doações, aumento do tempo de espera para atendimento pela redução de capacidade de atendimento nas unidades móveis, alteração do funcionamento e organização dos serviços pela adoção de medidas de precaução, segurança e estabelecimento de novas rotinas. Tá? Ela pegou vários planos de contingência, vários informativos de várias hemorredes, tá? Não só do estado do Rio de Janeiro, e fez uma comparação. Tá? Então, houve várias medidas de proteção individual e coletiva, organização do espaço físico, ampliação de pontos locais de doação de sangue, agendamento e chamamento para doação, alteração de dia e horário de funcionamento dos serviços hemoterápicos, alteração na rotina de oferta e fluxo de serviços, incorporação de tecnologias de informação, estratégias novas e ou de manutenção de medidas variadas para estímulo à doação. Então, ofertas de cursos, eventos relacionados às demandas de enfrentamento da pandemia. Então, esse artigo ele fez uma seleção de tudo que foi feito, né, em vários hemonúcleos aí do Brasil, para tentar conseguir aquela balança lá que eu falei, aumentar, né, o estoque aí. A gente fica o tempo todo pensando no estoque para atendimento das transfusões. Esse artigo, ele foi um artigo que ele fala, né, também, né, o que foi feito... Leilane, faltam 2 minutos. Faltam 2? Você demorou a falar, eu falei, mas então eu vou passar bem correto, bem correndo. Então, ele fala de várias medidas que eles fizeram para aumentar, e aumentou aproximadamente 5 vezes acima da linha de base das unidades de sangue total. Ele fala muito da consciência coletiva, né, das pessoas, geralmente, isso é dos Estados Unidos, tá? Geralmente, que quando tem uma grande pandemia, uma grande catástrofe, a gente viu isso no Hemorrio. Eu presenciei quando teve aquela catástrofe de Teresópolis, que lotou o Hemorrio de doadores,
Então, lá nesse caso, deve ter todo um esquema que conseguiu também, lá nos Estados Unidos, aumentar 5 vezes acima a linha de base para a unidade de sangue total, né? Ao contrário daqui, né? Os efeitos dos hábitos de doação, né? Também aqui em Orlando, da Flórida, eles fizeram essa pesquisa para ver qual é o efeito do Covid no hábito de doação de sangue. Então, também houve aumento total de doações. Com relação à transfusão de sangue, bolsas eritrocitárias liberadas, como eu falei para você, plano de contingência começou a não liberar bolsa para ninguém. Então, houve uma grande redução para a liberação dessas bolsas. Os serviços de transfusão, né, eles tiveram que fazer várias adequações. Então, a maioria das instituições baixou o limiar de hemoglobina 7 para transfusão, né? Baixou. As transfusões profiláticas foram descontinuadas. Houve locais que o vencimento da plaqueta, ao invés de ser 5 dias, foram para 7 dias. Né? E a maioria das instituições, como aconteceu aqui no Brasil também, eles descontinuaram as cirurgias eletivas. Né? Então, a cirurgia eletiva, isso ajudou um pouco a manutenção do estoque. Então, começou a não ter mais estoque para procedimento cirúrgico, a não ser procedimentos oncológicos, tá? Então, a eletiva oncológica continuou. Mas, de resto, a gente conseguiu segurar aí e atender os pacientes COVID também, porque o paciente COVID, quando ele vai para terapia intensiva, a maioria precisa de transfusão, às vezes transfusões seguidas, por conta que a maioria também entra, né, suporte dialítico, e aí precisa de transfusão também, tá? Tô acabando já. Esse aqui foi bem interessante, depois eu posso passar os artigos para vocês, e quem quiser a apresentação também, eu não tenho problema quanto a isso, que ele fez um manejo de como esse médico, hemoterapeuta, ou quem tiver na hemoterapia, o que deve se fazer quando o estoque estiver crítico, suave, moderado, o que vai fazer, e esse estoque precisa ser medido diariamente. Né? Então, tem que ter esforços para suprimento do sangue, a segurança de transfundir possivelmente comprometido, então a gente está lá o tempo todo pensando na demanda que a gente não sabe, uma demanda que a gente pode estar tranquilo, plantão, e de repente vira um monte de transfusão para fazer, e essa transfusão ela precisa ser orientada, às vezes, para o hemoterapeuta, né, se chegar muita transfusão, para fazer a seleção aí de qual paciente que vai receber a bolsa, né? Houve uma redução nos volumes de transfusões, houve um retorno lento e gradual à linha de base, começando, né, num mês depois, no caso, eles fizeram essa pesquisa em março de 2020. Então, a redução do volume de transfusão também foi por conta da cirurgia, né? As cirurgias eletivas, eu acho que no mundo todo elas foram canceladas, né? Todas essas pesquisas que eu vi falaram disso, mas também em alguns artigos, acho que esse último diz, que também teve desperdício, né? Por conta da não realização de cirurgia, acabou que teve que desperdiçar, ou então, por conta da validade do sangue, né? Houve também aumento de desperdício. Esse artigo ele fala transfusão na unidade de terapia intensiva aumentou em 116% do que era antes do Covid. Então, os pacientes internados com Covid necessitam de maior suporte de transfusão. Esse aqui também ele fala muito sobre como conservar esse hemocomponente no estoque. Ele fala de uma situação verde, amarelo, depois laranja e vermelho, né? O que você vai fazer no plano de crise para essas transfusões, né? Se o pedido excede as diretrizes das transfusões, faz um concentrado, espera 24 horas, não faz a segunda dose, se for um pedido ou 2. Então, são algumas diretrizes que a hemoterapia pode seguir, né? E isso, assim, quem trabalha na parte da transfusão vê que fica ainda muito a critério do hemoterapeuta, e eu não vi nada assim da vigilância sanitária, de algo descrito, né? Se não é um protocolo institucional de ser feito o plano de contingência. Entendeu? Então, assim, o plano de contingência é feito individualmente, né, de acordo com a realidade de cada serviço.
Então, o serviço de maternidade, quem tem maternidade, aí UTI NEO, eles avaliam de uma outra forma, a criticidade, né, tem UTI adulto também, então, assim, é avaliado e cada serviço fez o seu protocolo seguindo a sua determinação, né, o que vamos fazer, o que vamos atender, tá? Mas não saiu nada sobre transfusão como de doação, né, com relação ao que deve ser feito, fica a critério mais aí do hemoterapeuta. Queria agradecer, né, terminando a minha fala com uma frase que eu gosto muito, que é: a transfusão de sangue não consiste na injeção de um líquido qualquer, é um enxerto, se assim pode dizer, do mais complexo dos tecidos. Por isso também sua prática requer conhecimento e meios, cuja ignorância ou descuido se podem traduzir em morte para o doente, aborrecimento para o doador, prejuízo moral e econômico de toda a ordem para os serviços públicos. Isso foi dito em 1944, mas é muito atual, né? E a gente precisa entender toda essa parte aí que começa lá na captação do doador e vai até a transfusão. Quem tiver alguma dúvida, quiser apresentação, precisar que eu fale alguma coisa sobre a temática, meu e-mail está aí de contato, tá? Muito obrigada.